Alô você! Estamos aqui no nosso curso Penal 3 e vamos iniciar o infanticídio, né? O terceiro crime doloso contra a vida. Nós começamos esse curso com homicídio, depois fomos para auxílio ao suicídio, estamos em infanticídio. E até onde nós vamos, professor? Nós vamos falar de todos os crimes em espécie do Código Penal. Estamos começando só esse nosso curso. Bom, sem mais delongas, vamos começar então com a tipicidade. Conceito de infanticídio. O que é crime de infanticídio? Ele está previsto no artigo 123 do Código Penal e diz o seguinte: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto logo após. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto logo após. Pena: detenção de 2 a 6 anos. Primeiro, vamos esclarecer. Matar, eliminar a vida de uma pessoa. Sobre a influência do estado puerperal, são aquelas perturbações mentais que a mulher sofre durante, ou antes, ou durante, ou depois, o estado puerperal, que é o estado de puerpério, que é o período em que ela teve aquela criança. A pessoa mata o próprio filho. Então aqui o sujeito passivo, ele é qualificado, porque se exige que seja o próprio filho dela, durante o parto ou logo após. Porque nós vamos explicar para vocês que se for antes do parto, será aborto, não será infanticídio. Pena: detenção de 2 a 6 anos. Aqui nós temos um crime de grave potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2 e a pena mínima é superior a 1. Significa que esse crime será apurado mediante inquérito policial, a pessoa poderá ser presa em flagrante e não cabe nem transação penal e nem suspensão condicional do processo. Então, o conceito do infanticídio é ceifar a vida do próprio rebento sob a influência do estado puerperal durante o parto logo após. Ceifar a vida, tirar a vida sob a influência do estado puerperal, que são perturbações mentais que a mulher sofre durante o parto logo após do próprio filho, sujeito passivo qualificado. Estado puerperal. Vamos então explicar o que é o estado puerperal. É o conjunto de perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do parto. Conjunto de perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do parto. Algumas mulheres sofrem mais o estado puerperal, outras mulheres sofrem menos o estado puerperal. Algumas têm perturbações da saúde mental e outras têm perturbação da saúde física, em virtude do esforço, em virtude da dor, em virtude do sofrimento. Muito bem. Estado puerperal. No estado puerperal, a mulher, em consequência das circunstâncias do parto, referentes à convulsão, a emoção causada pelo choque físico, etc., pode sofrer uma perturbação permanente ou temporária da saúde mental. Isso é que é o estado puerperal. Então, o legislador, sabendo que a mulher pode sofrer desse estado, permite que, mesmo sendo um crime de homicídio praticado pela mulher contra o próprio filho durante o parto logo após, seja punido com uma pena menor, que é e tipifique o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, na verdade, é um crime de homicídio privilegiado. Vamos repetir? O crime de infanticídio, na verdade, é um crime de homicídio privilegiado, em que a mulher mata o próprio filho durante o parto logo após e a pena é reduzida. Bom, sujeito ativo do crime de infanticídio, somente a mãe.
O sujeito ativo do crime de infanticídio é somente a mãe. Ora, se o sujeito ativo só pode ser a mãe, e a lei está exigindo uma qualificação especial do sujeito ativo, eu tenho que dizer que o sujeito ativo aqui é próprio. Então aqui nós temos um sujeito ativo próprio, porque o legislador exige que seja a própria mãe. Mas a questão é, trata-se de crime próprio, porque não pode ser praticado por qualquer pessoa, pois a lei exige então uma qualificação especial do sujeito ativo. Qual é a qualificação especial? Ser mãe. Mas nada obsta que um terceiro responda por infanticídio em concurso com a mãe. Professor, se uma pessoa auxiliar a mãe a matar o próprio filho durante o estado puerperal, essa pessoa pode ser punida por infanticídio? Pode. Nada impede que uma terceira pessoa que auxiliou a mãe a matar o próprio filho durante o estado puerperal responda por infanticídio. Mas, professor, existe uma exceção, então, à teoria monista, que diz que existe somente um crime e vários coautores. Sim, porque nesse caso aqui, a gente aplica aquele dispositivo do Código Penal que diz o seguinte: nesse caso, né, se consideram as qualidades da mãe que são transferidas para o agente, para que o agente também responda pelo crime de infanticídio. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de exceção à teoria monista. Normalmente, a mãe responderia pelo infanticídio e o agente que auxiliou a mãe responderia pelo homicídio. Beleza. Só que o Código Penal diz que desconsideram-se as características pessoais do agente para que os dois respondam pelo mesmo crime. É a mesma situação do peculato. O peculato, que é a apropriação do bem público, só pode ser praticado pelo agente, pelo funcionário público. Todavia, uma pessoa resolve então se apropriar, um funcionário público resolve se apropriar de um tijolo, um cimento de pedra de uma construção que está sendo feita na administração pública. Ele então vai numa feira, chama um motorista que tem um caminhãozinho, diz: olha, tem um tijolo, um barro, um cimento, eu vou então colocar esse tijolo no teu caminhão e vou levar para minha casa que eu tenho lá na Ilha de Mosqueiro. Ora, nesse ponto, o caminhoneiro não é funcionário público. Ele vai lá na administração pública, pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação, uma autarquia, pode ser a prefeitura, pode ser uma repartição do Estado, e ele olha e diz: olha, mas esse tijolo aí, esse cimento aí, não é seu, esse cimento é aqui do Estado, esse cimento é aqui da prefeitura. Se não, mas a gente vai então se apropriar. Você concorda? Eu vou te dar uma ponta aí para a gente se apropriar. E o caminhoneiro então resolve, juntamente com o funcionário público, se apropriar. A lei é clara. O peculato só pode ser praticado por funcionário público. Todavia, na hora em que ele convida o motorista, que não é funcionário público, e o motorista concorda com ele em se apropriar do bem público, os dois vão responder por peculato. Não se consideram as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui é a mesma coisa. O infanticídio só pode ser praticado pela mãe, mas se um agente, uma terceira pessoa, junto com ela, mata o filho dela durante o parto ou logo após, eu não considero a circunstância de caráter pessoal da mãe
que ela é mãe daquele filho, salvo quando for elementares do crime, e considero que o agente vai responder por ela por infanticídio. É difícil? É. Regra: funcionário público pratica peculato, mas se um terceiro praticar peculato com um funcionário público, conhecendo que se trata de um crime, ele responde por peculato. Infanticídio só pode ser praticado pela mãe, mas se um terceiro pratica o infanticídio com ela, os dois vão responder por infanticídio. Tá certo? Você gostou da aula? Dê a sua curtida, dê a sua compartilhada, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas e eu volto daqui a pouquinho. Não fuja daí, a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.